Galera, vamos começar aqui a falar hoje sobre alguns pontos que caem em provas de concurso e por qual motivo as bancas, né, esses bichos malvados, por qual motivo elas cobram da gente determinados conteúdos, né? E aquele negócio que eu lembro que toda vez que eu entro em sala o pessoal fala: ô Priscila, por qual motivo eu tenho que seguir aquilo que a banca pede? Né? Por quê? Vocês vão ver hoje aqui. A gente vai falar em 3 eixos, tá? Então, o que é que cai em provas de concurso? 3 eixos. Então, cai o tema dentro de um recorte econômico, político ou cultural. Ah, Priscila, mas caiu religião. Religião você vai encaixar dentro do recorte cultural, certo? Você nunca vai trabalhar a religião do ponto de vista da fé, da crença, porque a gente não convence. Quando a gente vai falar da crença, a gente emociona, né? Então essa forma de ver emocional, ela não pontua. Por quê? Porque o emissor, que somos nós, está dentro do texto. Então a gente tem que sair do texto para poder convencer, certo? Então nós vamos ver, a gente vai começar aqui por alguns tópicos de economia. Daí nós vamos fazer a ponte com os tópicos de política e vamos terminar com os tópicos de cultura, e tem um porquê para isso, tá? A gente só vai entender perfeitamente os tópicos de cultura depois que a gente vê a questão econômica e que a gente passar pela questão política, beleza? Então bora lá. Olha só, vamos começar falando sobre os sistemas econômicos que já existiram, tá? Quais eram as motivações? Porque acontece assim, para que um sistema surja, deve haver um problema muito sério no sistema anterior para que haja troca, a substituição. Isso sempre aconteceu em todas as épocas do mundo. Então, digamos, o primeiro sistema que a gente conhece é o sistema escravista, o primeiro sistema econômico. Tá, então como é que funcionava lá no sistema escravista? Vamos para a antiguidade clássica, tá? Então bora para aquelas civilizações que eram mais desenvolvidas. Então Grécia, Roma, o Egito. Então quando a gente chega ali, o que é que a gente percebe? A gente percebe que, vejam que uma coisa interessante, na Grécia, né, que é conhecido como centro da democracia, vejam que 4 séculos antes de Cristo, o livro A Política do Aristóteles e o livro A República do Platão, esses 2 livros aí mostram mais ou menos o que hoje é a nossa democracia. Digamos assim, as bases da nossa democracia hoje estão centradas lá nos livros dos filósofos gregos, o Platão e o Aristóteles. Então, a democracia ateniense até hoje é a referência de democracia, beleza? Então, digamos, beleza, qual é o problema lá da democracia ateniense? Priscila, como é que podia ter democracia na Grécia se lá o sistema econômico era escravista? Uma interrogação aí, né? Oi, como é que pode? Tá, vamos ver. É porque é o seguinte, na época da civilização clássica, mulher e servo não eram considerados gente. Então quem é que era gente? Gente eram os grandes proprietários, gente eram os nobres. Então os nobres eram gente, e para eles, como eles eram os únicos, digamos assim, titulares de direitos dentro da sociedade, eram eles que exerciam os direitos políticos, né? Então, todos eles podiam exercer o direito político. Para eles, aquilo ali era democrático. Eles eram os únicos elegíveis, né? Já que servo era alguém que só trabalhava, trabalho era um negócio assim super depreciado, só o povão fazia. Hoje a gente tem a noção de que o trabalho dignifica e tal, mas isso aí veio só com a burguesia. Século XIV para XV. Então, antes da burguesia ter surgido, o trabalho era um negócio só de peão mesmo, e eram só os escravos que faziam. Então, nas civilizações clássicas antigas, o trabalho ele era desempenhado por essa pessoa que nem era tida como falei aqui, como gente, e nem alma considerava-se que o servo e que a mulher tivesse.
Olhem que interessante, mulher não tinha e servo também não, nem alma. Então mulher era simplesmente uma posse do homem e era reprodutora, simples. Cuidava da casa ali, nem cuidava na verdade da casa na época da civilização clássica. Ela era só o adorno da casa, né? O adorno e a reprodutora. Por quê? Era importante que a mulher produzisse um filho varão, tinha que ser um homem, para ser o sucessor das posses, né? Então era assim que funcionava a situação ali na Grécia Antiga. Daí o que é que acontece? A gente sai do sistema escravista e entra lá naquela coisa que a gente estudou lá na história do feudalismo, né? Então, as sociedades feudais, a gente não chegou a ter feudalismo a rigor aqui no Brasil, no entanto, os fenômenos do feudalismo chegaram aqui. E vocês vão ver que eles estão aqui até hoje, inclusive. Vejam que o tempo passa, mas a parte, como é que eu posso dizer assim, uma parte de cada um desses sistemas perdura. Hoje a gente reclama de escravidão ainda, não é? Então algumas pessoas dizem, cara, mas o salário mínimo ele é uma escravidão, você não tem para onde correr com o salário daquele. Outras pessoas têm regimes de trabalho análogos ao regime escravo, atualmente. Então significa o quê? Que a escravidão, em tese, acabou, mas na prática não. Na prática ela ainda existe de alguma forma dentro das relações sociais, certo? Daí, beleza, passando o sistema escravista, a gente chegou lá no feudalismo, e o feudalismo é caracterizado por quê? Por que fenômeno? O que é que acontecia ali no feudalismo? Acontecia que as terras elas eram centralizadas nas mãos dos senhores. E como é que funcionava isso? A terra não era de ninguém. Então não tinha um documento para dizer essa terra era minha. Então, por exemplo, um país invadia o outro, que isso aí é um fenômeno que a gente não fala, né, que é o imperialismo, e a gente vai voltar e falar muito sobre ele. Então, o sistema imperialista, que não é um sistema econômico, é um modo de agir, né, na verdade. Então, o modo de agir imperialista é aquele que nós conhecemos hoje por um país tomar o outro, né? Então a gente vê na história que os países tomavam pequenas porções de outros países e até hoje isso acontece. Então por qual motivo isso acontece? Porque era uma rota importante. Vocês lembram lá da Rota da Seda, né? Que era muito falada na época que a gente estudava história lá na escola. Então assim, tem as rotas comerciais que são necessárias e outros países que não dominam aquela área, por exemplo, pagam impostos muito caros. Então o que é que eles fazem? Eles tentam pegar a área, adicionar aos domínios deles. Isso sempre aconteceu. Então esse modo imperialista de atuar, né, os países chegam aqui. O que é que aconteceu com o Brasil? O Brasil os índios usavam as terras, não tinha terra de ninguém, não tinha escritura para nada, eles simplesmente viviam nas terras, cuidavam das terras, plantavam, cuidavam, respeitavam a natureza e moravam aqui. Aí o que é que acontece? Chega o Portugal com uma civilização muito mais desenvolvida, toma as terras dos índios, bota a bandeira e começa a dizer, isso aqui é propriedade do reino. Essa noção de propriedade só surge no Brasil com a chegada dos portugueses. Antes disso a gente não tinha essa noção de propriedade, os índios não tinham, né? Até porque os índios eles migravam de um lugar para o outro, eles não ficavam parados na mesma terra, né? E aí o que acontece? Com essa coisa de Portugal aqui, dele dividir a terra nas capitanias hereditárias e sair dando os pedaços de terra para cada pessoa, terras que não eram de ninguém, né? Como se eles diziam que as terras não eram de ninguém, até o momento que eles chegaram, repartiram e com as armas, isso é importante a gente lembrar, porque esse processo é feito sempre daquele país que tem domínio bélico para o país que não tem, certo? Então, o domínio do exército, o domínio das guerras, então, os países que são mais bem preparados, mais bem armados e têm mais estratégias de guerra são os que submetem nações menos desenvolvidas, que eles chamam de nações bárbaras, né? Então, é sempre associado
a dominação àqueles países que não têm conhecimento para se manter como um país. Ele não tem conhecimento para se manter, então ele precisa ser dominado para não prejudicar o resto do mundo. Funciona mais ou menos assim a lógica do imperialismo. Então sempre foi dessa maneira. Lá na época do feudalismo era assim. Então, digamos, França invade Inglaterra. Quando França invade Inglaterra, o que é que acontece? Acontece que um rei não submete o outro, mas eles têm hierarquias parecidas, né? Eles têm domínios amplos parecidos. E aí o que é que acontece? Quando um toma o outro, o rei é deposto e ele se torna servo. Não tem isso de, mas ele tem sangue real. Não existe isso em guerra. Quando um país toma o outro, o rei se torna servo e todos os nobres também. Então eles se tornam presos de guerras, eles viram escravos iguais aos outros. O país é submetido e os domínios são daquele país conquistador. Essa daí é a noção que hoje, a gente hoje pensa, né? Não, mas isso não é justo, Priscila, isso não é justo. A gente às vezes acha que determinadas coisas não são justas. Mas a noção de justiça vem da noção do vitorioso. O que é que era justo na Antiguidade Clássica? E na época do feudalismo também, na Idade Média. O que era justo, e que ainda hoje é justo, é que um país que tenha maior domínio bélico domine o outro, submeta, e aí ele é o vencedor. Se ele tem força suficiente para submeter o outro e escravizar, ele é o vencedor. Então ele ganhou. Ele ganhou a vitória, ele é vitorioso, ele ganhou a batalha. Essa noção de vitória, ela percorre toda a história. O vitorioso é o cara que ganha. É o cara que tem mais força, é o país que tem mais armas, ou armas mais potentes e técnicas mais valiosas de guerra. Então, quando um país invade o outro e submete aquele povo e submete com sua cultura, com seu poderio, com suas regras, o país que foi submetido, ele vai precisar se armar de novo com o tempo para tentar escapar e ganhar a liberdade daquele ali, como aconteceu com o Brasil na época da colonização. Então chegou um momento em que os Estados Unidos já tinham se tornado uma colônia livre da Inglaterra e outros países começaram também a se sublevar contra os colonizadores. Daí o Brasil também aproveitou, né, o oba-oba e conseguiu a independência. Entre aspas, porque olha, quando um país consegue a independência, os outros começam a sofrer pressão. E essa pressão é que vai fazer com que um ajude o outro a se libertar. Isso vai acontecer durante toda a história, com todo tipo de conquista, certo? Daí acontece o seguinte, a gente passa lá do sistema escravista, vai para o feudalista. No feudalista, o que é que acontece? As pessoas têm títulos. Então, os reis que ocupam as terras momentaneamente, as terras não são dos reis, eles ocupam aquelas terras ali, eles dão junto com títulos para algumas pessoas que eles querem favores. Então eles dão os títulos de nobre. Então fulaninho vai ser barão, aí eles assinam lá um papel, barão de não sei o que, aí dá o papel pro cara lá e o cara é barão e dá uma terra lá para ele cuidar. E daí o que acontece? Aquele cara ele vai construir uma vida em cima daquela terra emprestada e daquele poder que foi adquirido pelo rei, por favores do rei. Mas em situação de guerra, se alguém toma a terra dele ou se o rei decide pegar aquela terra e dar para outra pessoa, o rei vai, tira dele e ele se torna um servo. Então vejam como as relações são voláteis até a época do feudalismo, tá? Até a época do feudalismo. Depois, quando a gente está saindo do feudalismo, a gente sai do feudalismo por quê? A gente sai do feudalismo porque essa questão da escravidão começa já a se esgaçar, né? Ela já não dá mais certo, porque o comércio começa a surgir, né? Um pequeno comércio, acumulação da moeda, e aí surge a ideia de mercado. Então é necessário criar um público consumidor. Mas como é que a gente vai criar um público consumidor? De onde vai surgir esses consumidores? Vão surgir dos escravos libertos, né? Os servos, os colonos. Então essa galera vai começar a ir para os pequenos mercados, para as rotas em que os navios passavam,
vendendo bugigangas, coisinhas pequenas e vão acumulando algum dinheiro, vão ser os pequenos comerciantes. Esses pequenos comerciantes eles vão criar uma nova classe na sociedade, uma classe que até então não existia. Porque quais eram as classes que existiam? Qual era a hierarquia? O clero, né, a igreja, a elite intelectual que estava ali na igreja, a elite econômica, né, os reis e os nobres, os servos e as mulheres. Então as mulheres estavam no patamar dos servos, os nobres eram os elegíveis e a igreja era uma instituição que exercia um papel muito forte sobre a nobreza. Por quê? Porque a riqueza era dividida entre igreja e os reis, né, e os nobres. A riqueza sempre foi dividida assim, as terras também. Daí o que é que acontece? Esse povo que começa a se formar, essa nova classe que a gente vai chamar de burguês, né? Daí que vai surgir o trabalho com uma outra perspectiva. Então o trabalho já começa a não ser mais uma coisa degradante. Por que não é degradante? Vejam que interessante. O trabalho passa a não ser degradante porque os burgueses começam a acumular capital. Eles começam a acumular dinheiro. Por isso é que o trabalho muda de forma significativa com relação ao significado. Então o significado do trabalho muda somente porque os burgueses começam a ganhar dinheiro. Porque quando os burgueses começaram a trabalhar e a ganhar dinheiro, a aristocracia, né, os donos das terras, eles olhavam assim para os burgueses e diziam assim, eles têm dinheiro, mas eles são super ignorantes. Então os burgueses eles eram super depreciados pela aristocracia. Só que a aristocracia tinha terras e como ela não trabalhava, ela não tinha dinheiro. Então não tinha dinheiro, até porque a aristocracia vivia de quê? De espólio de guerra, roubo, saque de outros países. Era assim que funcionava. Daí os burgueses começam a trabalhar e a ganhar dinheiro com o fruto do trabalho. Isso é muito recente, galera, século XIV e XV. Então o dinheiro como fruto do trabalho só vem a partir dali. Os burgueses começam a trabalhar, a ter dinheiro e aí eles pensam, bom, tudo bem, a gente tem que pagar caríssimo aqui pelas terras, que eles alugavam as terras para botar os comércios, né, porque não tinham terra. Então eles tinham que pagar para os latifundiários, né, que eram os aristocratas. E aí eles começaram a pensar assim, vamos fazer o seguinte, foi assim que surgiu o capitalismo, certo? Com a burguesia, o capital circulando na mão de todo mundo. E daí eles começam a fazer um acordo. Então são os burgueses que começam a fazer um acordo com o povo. Então os burgueses eram colonos que fugiram da colonização, eram colonos, ou seja, servos, que saíram das fazendas dos aristocratas, eles não eram escravos, eles eram servos, saíram com a mão na frente e outra atrás e começaram a trabalhar, a ganhar dinheiro e criaram os pequenos comércios, né? Esse pessoal que veio de baixo, né, começou a enricar. E aí eles pensaram, vejam, eles eram do povo. E aí eles pensaram, vamos fazer um acordo com o povo para tirar a aristocracia do poder. Por quê? Porque os aparelhos estatais eram todos ocupados pelos aristocratas. Não tinha burguês dentro do governo. Não tinha. Em país nenhum tinha isso. Daí, na França, que é o país... a França é o país mais evoluído do ponto de vista político. É o país em que tudo do ponto de vista político aconteceu primeiro. E a Inglaterra é do ponto de vista econômico. Então a Revolução Industrial acontece primeiro na Inglaterra. Então a economia da Inglaterra é mais desenvolvida e a política na França é mais desenvolvida. Da mesma forma que o conhecimento, né, a filosofia é mais desenvolvida na Alemanha, o país que mais investe em conhecimento. E, por exemplo, as artes, um dos países que tem ela mais desenvolvida é a Rússia, né? A literatura principalmente tem na Rússia o seu apogeu. Então, beleza. A burguesia começa a fazer um acordo com o povo na França, século 17 para 18, começa a fazer um acordo para tirar a aristocracia do poder.
com golpe. Só podia ser com golpe, porque pedindo, meus amores, saiam daí, eles não iam sair, dividam o governo com a gente, eles não iam dividir. Então a questão ali era a seguinte, tem que ser um golpe. Então o povo se uniu com a burguesia, eles articularam uma Constituição, que é a tal da Constituição Francesa, né? A Revolução Francesa foi assim que surgiu. Ela foi um acordo entre povo e burguesia, para tirar, né, a aristocracia do poder. E aí a burguesia vai lá, tira, lindo, uma marcha em Versalhes ali, e o povo junto com os burgueses conseguem tirar do poder os aristocratas por um golpe que foi conhecido como a Revolução Francesa, né? E aí a Constituição passou a ser para o povo, não era só dos nobres, não eram só os nobres que tinham direito, todas as pessoas tinham direitos iguais. Então essa coisa da Constituição Federal de 1988, direitos iguais para todos, surge desse pacto entre burguesia e povo, na França, né? Daí a Revolução Francesa aconteceu, a aristocracia saiu do poder e o povo, junto com a burguesia, começou a governar. Certo? Beleza, tudo certo, tudo maravilhoso. Não. Daí, pouco tempo depois, o que é que acontece? O Napoleão Bonaparte, lembrando que a Revolução Francesa foi em 1789, daí em 1799, cerca de 10 anos depois, o Napoleão Bonaparte dá um golpe militar, né? Ele era imperador, então ele dá um golpe militar e é a ditadura que se instala na França. O Napoleão acaba com os direitos conquistados pelo povo na Revolução Francesa e retoma muitos dos privilégios da aristocracia. Só que como é que isso aconteceu e quem foi que fez isso, né? Não foram os militares apenas. Os militares, eles tiveram ajuda, eles foram digamos assim, a parte armada, né, do movimento. Mas quem estava por trás desse movimento? Olha só, a Constituição Francesa foi criada pelo povo e pela burguesia. A burguesia reconhecia que as suas raízes vinham do povo. Mas acontece o seguinte, que tempo depois, né, isso cerca de 10 anos, a aristocracia começou a se juntar com a burguesia e a pensar da seguinte maneira, olha só, vocês, os burgueses, estavam ficando grandes, ganhando bastante dinheiro. Então, vocês são os industriais, eles já começavam a criar as indústrias, né, os burgueses, os que enricavam mais rápido. Então, vocês são os industriais e nós, né, os aristocratas, os ruralistas, né, os donos de terra, nós somos os donos de terra, a aristocracia falando, né, e vocês são os donos das indústrias. Vocês são tão poderosos quanto a gente, só que tem um detalhe, vocês não têm cultura e a gente tem. Vocês não têm nome e a gente tem. Vocês não têm respeito e a gente tem. Então como é que nós podemos fazer? A gente junta as famílias e divide o governo. Então casaram-se as famílias de burgueses, dos grandes burgueses industriais, com as famílias dos proprietários rurais. Esse casamento gerou o quê? Destituição do povo. Ora, vocês montaram as fábricas e vocês vão ter quem para trabalhar nas fábricas, se não o povo? O povo é ignorante, vocês vão deixar o povo no governo, governando junto com vocês. Quem vai trabalhar para vocês? Então, o que é que a gente faz? A gente pega, tira o povo do governo, certo? Tira o povo do governo e nós dois, né, assim, aristocracia e burguesia, né, industriais, que são os burgueses ricos, e os ruralistas, nós vamos dividir o governo, os aparelhos aqui, os órgãos de domínio, e a gente bota o povo pro lugar deles, que é para trabalhar pra gente. E aí esse acordo foi feito. E o nome da revolução aí que surgiu foi o 18 Brumário, é o famoso 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que é o golpe do Napoleão. Então tiram-se os direitos do povo, mas olhem que interessante, quando Napoleão invadiu o Congresso e tirou o povo e aquela coisa toda,
O discurso do Napoleão foi o seguinte: o de que não existia democracia daquela forma e que ele ia implantar a verdadeira democracia. Então o discurso dele não foi eu vou contra a democracia, não, foi não existe democracia e agora que eu vou implantar uma democracia. E aí ele entra no governo. Então o golpe tem esse discurso falacioso, né? A falácia é uma coisa que você diz, mas que não é verdade. Então o golpe militar do Napoleão, ele teve essa característica falaciosa. Ele entrou em prol da democracia e na verdade ele acabou com a democracia. Tá? Ele acabou com a democracia. Então a gente já entrou aí nas questões políticas, né? A Constituição Federal de 1988, assim como a Constituição Francesa, traz o texto da lei. E nas provas de concurso aparece assim: quais são os antagonismos do sistema capitalista? Ora, qual o antagonismo? A gente está tão acostumado a ver a legislação dizendo que a gente tem direito a isso, a aquilo outro. A gente tem um monte de direito, artigo 5º, artigo 6º aí da Constituição Federal de 1988 aqui brasileira, e a gente vê que esses direitos não são efetivados. E como é que pode? E a gente se acostuma com isso. Por quê? Porque tem uma técnica chamada naturalização, que a gente vai falar dela lá na cultura. Então, a gente acredita que é normal seguir um texto, né? Então, existe um texto que regula a convivência social, que é a Constituição, mas ela não se efetiva na prática. A gente se habituou a isso. Mas isso só veio começar a acontecer na época do 18 Brumário. Então, quando Napoleão dá o golpe, é que ele deixa a Constituição e ele muda o governo. Então, você não vai ter mais os direitos que você tinha na época da Revolução Francesa, você não vai ter mais, mas o texto está lá. Então, como o texto está lá, finge-se que você tem aquele direito. Vocês perceberam aí a jogada? Então, isso a banca quer que vocês saibam. Ela quer que vocês saibam disso. Ela quer que vocês saibam que é uma falácia a própria democracia. Por que a democracia é uma falácia hoje, como ela é aplicada? Porque aqui no Congresso brasileiro, igual ao Congresso francês e da maior parte dos países do mundo capitalistas, continua sendo assim. Esse golpe que aconteceu na França foi repetido nos outros países. Então, acontece como aqui. A bancada do Congresso brasileiro é assim: metade ruralista, donos de terra, proprietários, grandes proprietários, e metade industriais. Então, cerca de 50% para um, 50% para o outro. Mas a carta legislativa diz assim: direitos iguais para todos. Beleza. 50% de industrial, 50% de ruralista. O povo aqui no nosso Congresso só tem, vamos pensar, eu estou mentalizando aqui o Tiririca, que é do povo e está no Congresso. Vocês lembram de mais alguém? Porque eu não lembro. Então a gente não tem nenhum por cento de povo, e olha que Tiririca é um palhaço, né? Vamos ver que, vamos prestar atenção aí no que é que acontece aqui no Brasil. Então não tô vendo, a gente não tem representatividade de povo aqui, não tem representatividade nenhuma. Aí você veja, 50% é industrial, 50% é ruralista, como é que pode existir a democracia? Porque lá na Constituição diz assim: qualquer proposta que vá para a Constituição, para ser aprovada ou não, né, para o Congresso, quer dizer, para ser aprovado ou não, tem que ter a maioria relativa ou a maioria absoluta de votos. Maioria relativa, 49%, maioria absoluta, 51%. Se eu só tenho ruralista e industrial no governo, quando é que uma proposta do povo vai entrar? Vocês estão vendo que a conta não bate? Não bate a conta. Então, olha só, a Dilma, no governo dela, por exemplo, o que é que ela fez? Ela pegou o Código Florestal, os pequenos proprietários, os do agronegócio, estavam devendo ao Brasil, mais ao Tesouro, né, mais de 2 bilhões em multas de irregularidades, descumprimento de leis. Aí o que é que acontece? A Dilma reescreve o código, manda para o Congresso. Metade ruralista, metade industrial, volta.
Galera, vejam na internet quantas vezes a Dilma reescreveu o Código Florestal e submeteu ao Congresso. 11 vezes ela reescreveu o Código Florestal. 11 vezes. E não passou. Não passou pelo Congresso e não passa. Aí quando ela foi impeachmentada, que ela saiu, que o Michel Temer assumiu, qual foi a primeira decisão dele de governo? Em janeiro, quando ele assumiu. Fevereiro. Janeiro ou fevereiro. Perdoar a dívida dos ruralistas de 2 bilhões. O Brasil em crise. Em crise. E o cara fez, a primeira coisa foi perdoar as dívidas dos ruralistas. Porque é assim que funciona. Então, o que as bancas querem que a gente saiba é que isso não é democracia. O ideário existe por causa do Napoleão, que falseou a história ali. Ele faz com que o ideário continue a existir, mas a ação do governo é outra. A ação do governo é completamente diferente ao ideário. Então isso é antagônico. Esse é um dos problemas do sistema capitalista. Então essa é uma forma de manipular as pessoas a pensarem que é de um jeito, quando na verdade está sendo de outro. Certo? Então, daí o que é que acontece? Depois que esse golpe na França teve lugar, né, que o Napoleão fez isso e instaurou uma ditadura na França, as ditaduras começam a explodir pelo mundo. Por quê? Porque no século XIX começam a surgir os ideais socialistas para trocar de sistema. E aí a galera diz assim, as ideias do Karl Marx começam a surgir nas sociedades, a imprensa já tinha sido criada, né, a tipografia lá no século XIV, junto com a burguesia surge a imprensa também. Então o que é que acontece? Como é que eu posso dizer? Agora eu esqueci o que eu estava falando. A imprensa surge, a democracia começa a ser posta em evidência, as mulheres começam a ler, a ter oportunidade de ler, elas saem de dentro das casas, elas começam a ser cooptadas pela indústria para trabalhar junto com os servos. Então eram os empregados e as mulheres que trabalhavam nas fábricas. Antes disso a mulher era analfabeta, lembrem desse detalhe. A mulher não podia ler nem escrever, ela não tinha acesso a ensino nenhum. Ela só começa a ter esse acesso a ensino no momento em que surge a tipografia. Então, com o surgimento da tipografia e os primeiros textos, a criação da imprensa, então os primeiros textos a saírem nos jornais, as mulheres começando a trabalhar nas fábricas, começando a ter a possibilidade de ter dinheiro e de se libertar do jugo dos homens. Então, a partir desse momento, a sociedade começa a se reconfigurar. A mulher deixa de ser igual ao servo e o servo deixa de ser o escravo. Porque o servo começa a ter possibilidade de ascensão, como o burguês teve. Então a mulher tem possibilidade de ascensão para estar trabalhando agora, ela é assalariada, e o servo também tem.